Cursar jornalismo é embarcar numa jornada de descobertas, escolhas e narrativas. Mas o que leva alguém a interromper esse caminho? O que se transforma entre o primeiro dia de aula e a decisão de partir? Desde muito nova, eu tinha uma paixão muito grande por jornalismo. Começou no ensino fundamental, a gente fazia muito seminário, né? Então, eu acabei gostando bastante dessa parte de apresentação, de discurso. E no ensino fundamental ainda, teve uma certa época que a gente precisou fazer um projeto bem grande para representar a nossa escola, na CEMED. Então, a gente pegou e pensou um pouquinho e decidiu fazer um quadro de entrevistas. Nesse quadro de entrevistas, a gente acabou entrevistando algumas pessoas que hoje eu não faço ideia de quem são, porque na época eu era um pouco mais nova, mas foram cantores, eu acho, de boi. E foi bem legal a interação, porque a gente tinha, eu acho que uns 13, 14 anos, e vários adolescentes, né, chamando outras pessoas de fora para fazer entrevista. Na época, o quadro se chamava Entrevista.com, assim, um nome bem simples. Mas, a partir dali, eu pensei que uma das maiores paixões que eu tinha era ter esse contato com o público, esse contato com a pessoa que eu estava entrevistando, poder passar informação para outras pessoas. Assim, eu descobri a comunicação num mundo completamente aberto, assim, grande, né? A comunicação é muito vasta. Então, eu, quando era muito nova, né, pensei que acho que fazer entrevista pode ser um bom trabalho lá na frente. O que acabou sendo realmente o que eu queria e escolhi para quando eu fosse mais velha, né? Mas eu consegui, né? Quando eu entrei no ensino médio, eu acabei fazendo um técnico em eletrotécnica, uma área completamente diferente da parte de jornalismo, mas mais por experiência, por conhecimento, enfim. No início, eu já vinha já com uma mentalidade de ir fazer o jornalismo. Era uma faculdade que eu poderia me adequar bem, pelo fato de eu me comunicar, de eu ter essa questão de levar a notícia assim, para os outros, a questão de me informar também. Então, sempre achei o jornalismo muito interessante. Depois que eu saí do técnico em eletrotécnica, eu fiz no Instituto Federal. Eu continuei ainda com a ideia de ir para jornalismo. E eu consegui. Fiz o Enem e consegui uma bolsa 100% ProUni para estudar na FAMetro. Comecei estudando no primeiro período de jornalismo, acho que em 2023, 2022, não lembro agora. E a minha chegada foi, assim, emocionante, né? Porque era um sonho de menina, era o que eu queria pra mim desde nova. E eu estava muito ansiosa pro que aconteceria nos próximos dias, no período letivo. E, assim, foi, por mais que tenha sido pouco tempo, foi uma experiência muito, muito boa. E eu me senti realmente realizando um sonho, né? Um sonho de criança. A comunicação nunca saiu de mim. Eu tenho a plena certeza disso. Eu gosto muito de me comunicar com as pessoas, gosto da parte de interação, gosto da parte de apresentação. Isso nunca saiu de mim. Mas a gente teve alguns contratempos e
alguns outros desafios pela frente. E isso me fez com que o jornalismo ficasse um pouco mais afastado de mim. A minha recepção na faculdade foi muito calorosa. Os professores foram bem atenciosos, as aulas foram bem cativantes, foi bem chamativo. Isso me fez querer mais se dedicar, né, ao curso. O tempo que eu tive presente foram muito bacana. De ter aprendido algumas técnicas, aprendido coisas novas, alguns artigos que só o jornalismo traz, né, essa gama. Então, para mim foi muito curioso e muito divertido, né? O tempo que eu tive de jornalismo foi muito bom o curso. Bom, em relação à evasão escolar, mais precisamente na graduação de jornalismo, eu acho que é importante que se diga que, generalizadamente, no que diz respeito à educação no Brasil, a gente sofre com problema de evasão nos ensinos básicos, né, fundamental e médio. Isso, não tenho aqui os números agora, mas isso é um problema de uma ordem que vai além de questões das profissões em si, né? Então, se a gente tentar mapear as causas que levam à evasão, provavelmente a gente vai se debruçar por questões que não só são da ordem da profissão em si, da profissão da comunicação, da profissão do jornalismo. A gente vai encontrar problemas econômicos, principalmente socioeconômicos, que vão levar essas pessoas a desistirem do curso. Então isso é algo que não pode ser ignorado. Eu acho que os desafios passam principalmente por esse lugar, né, de ausência de recursos financeiros para a prática do jornalismo independente. É claro que para a assessoria de comunicação isso muda um pouco, né? Você consegue encontrar trabalhos não só nos órgãos públicos, mas também em entes privados, e é por onde os profissionais conseguem se estabelecer, ter uma projeção de carreira enfim. Eu acho que essa parte das relações trabalhistas, eu acho que elas influenciam muito na decisão do estudante, né, que pretende exercer. Às vezes ele se depara com uma realidade que não era a que ele esperava, e isso pode provocar evasão. Mas isso, lembrando, são hipóteses. Talvez seja importante esse esforço de um levantamento quantitativo e qualitativo sobre essa realidade, né, mapear se de fato o curso de jornalismo ele tem uma evasão maior de outras profissões, ou enfim, ou uma evasão que chame a atenção, que seja de fato um problema, né, a ser sondado e mapeado. Temos uma profissão que não exige diploma, o que é uma questão polêmica a ser debatida, né, não é determinante na minha opinião, mas ao mesmo tempo é uma espécie de desvalorização, né? Enfim, são muitas questões a serem analisadas, mas que vão ficar no campo da especulação, né, e das hipóteses, né, do olhar de quem, né, exerce. Acredito que seja isso. Na mesma época que eu entrei para jornalismo, eu também acabei entrando para um emprego, né, como jovem aprendiz. Foram 2 conquistas de uma vez só. Eu tinha conseguido a bolsa pelo ProUni para entrar na universidade e tinha conseguido também um contrato de jovem aprendiz numa empresa de geração. Como eu falei, eu sou formada como técnica eletrotécnica e acabei entrando para uma empresa de geração de energia. A minha formação como técnica me ajudou um pouquinho a conseguir esse trabalho, e quando eu entrei já tinha meio que um planejamento sobre um plano de carreira, melhor dizendo, um plano de carreira para mim lá dentro. Mas eu entrei para ver como que ia ser. Continuei fazendo o curso de jornalismo porque era realmente o que eu queria, mas esse foi o contratempo. Quando eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz, eu acabei me apaixonando pela parte de geração de energia. Todo o processo, a gente era uma empresa que é como um produtor independente,
e tem como a Amazonas Energia nossa cliente. A gente tem 26 usinas pelo interior do Amazonas e ver isso de perto acabou me puxando um pouco mais do que jornalismo. No primeiro período, a gente tinha matérias meio básicas, né? Como introdução à comunicação, enfim. Hoje eu já nem lembro. Eu acabei focando mais na parte de geração de energia e aprender sobre geração de energia, porque era o meu trabalho no momento, do que nos meus estudos de jornalismo. Claro que eu não tinha deixado de lado e continuava a vir, mas começou a ser uma coisa meio entediante, porque eram coisas muito diferentes. A parte de geração de energia já ia para a parte de engenharia e a parte de jornalismo já era a parte de comunicação. Então, eram coisas muito distintas. Mas eu era apaixonada, sou apaixonada ainda pelas duas. Mas acabei focando mais no meu emprego. Em pouco tempo, eu acabei sendo contratada como técnica de operações remotas e fui a primeira mulher a entrar no Centro de Eficiência Energética da empresa. Então, a minha questão da saída do curso foi porque eu tinha prestado um curso anterior, mas como uma prova. Eu tinha feito um curso pro NPOR, que é o Núcleo de Preparatórios de Oficiais da Reserva do Exército. Então, eu tinha feito o curso e eles precisavam de alguém que estava cursando alguma faculdade, né? Então, eu já estava fazendo jornalismo. Juntamente com o concurso que eu fiz, eles me chamaram, né? Eu fui selecionado. Então, foi por meio que com pressão de eu ter saído do curso. Não foi nem por uma questão de dificuldades, nem dificuldade financeira ou questão do curso em si. Foi mais a questão que eu passei numa prova, fui selecionado e tinha que abdicar, né? Esse tempo que ia ser de manhã, tarde e noite. Aí não teria muito tempo para a faculdade. Então o jeito foi ter que trancar o curso pelo momento. Eu, enquanto psicólogo clínico e social, vou tentar aqui responder algumas questões, fazer algumas reflexões acerca da vocação, por assim dizer, da orientação de curso, de profissão. Aquilo que na psicologia, na avaliação psicológica, que é um instrumento que a gente usa na clínica, por exemplo, chamava-se antigamente de orientação vocacional. Hoje nós falamos em orientação profissional e de carreira. Por que muitos jovens, muitas pessoas começam e não terminam o curso? Um motivo principal, além de outros, é a questão daquilo que a gente chama de efeito manada ou efeito dominó. Um senso comum, Maria vai com as outras. Há um curso, há uma tendência de profissão ou de carreira que, por ser tendência, determinado curso X, Y, Z estão em voga. Fatores emocionais e psicológicos estão associados a essas questões. Que fatores psicológicos e emocionais são estes? A ansiedade, solidão, a busca exacerbada em passar no vestibular, depressão, os vínculos sociais que às vezes não existem, a rede de apoio social, ou aquilo que a gente chama de sistema de apoio social, que são colegas, pessoas, pais, família, enfim, que a gente pode contar, para uma hora como essa, da dúvida ou do desespero, a gente pode recorrer a essas pessoas ou a este nicho. Esses fatores também sociais, emocionais, fazem parte e nos apontam alguns caminhos de não pertencimento, de não estarmos muito assertivos com as nossas escolhas ali de academia ou de graduação. Existe uma outra questão que é com relação às expectativas. Eu gosto sempre de fazer um cálculo simples. Expectativas mais realidade
é a soma, o resultado da nossa frustração. Qual o tamanho da expectativa que eu ponho sobre determinada coisa ou sobre determinado curso? Bom, o apoio psicológico, o apoio institucional, seja no ensino médio ou fundamental, em algumas escolas, em alguns lugares se trabalha já isso de forma muito acentuada, em outros lugares, outras escolas com menos importância, mas é necessário, é até urgente que desde muito cedo se trabalhe essas questões aí no que diz respeito à vocação ou à orientação de carreira e profissional. Isso é um apoio institucional, mas também psicológico. Paralelo a isto, não menos importante, a busca por um auxílio profissional especializado da psicologia, do psicólogo, seja em terapia ou em outro tipo de acompanhamento, para que esse jovem ou esta jovem já tenha ali, desde muito cedo, um repertório, um aparato, né, para aquilo que está por vir no seu curso. Eu aconselho a buscar profissionais de diversas áreas, multi-áreas, pessoas próximas a você, parentes, vizinhos, e conversar com essas pessoas, perguntar, fazer um diálogo, fazer um bate-papo muito aberto, né, das dúvidas ou possíveis dúvidas que você tenha sobre essas profissões, ou curiosidades, né, para que cada vez mais as dúvidas ou até mesmo as curiosidades sobre determinado curso sejam sanadas. Eu espero ter contribuído. Hoje minha rotina é de estudante de Direito. Faço Direito pela parte da manhã aqui mesmo na FAMetro. E quando eu saí, né, do jornalismo, fui servir o Exército. Passei 2 anos e meio, fiz Operação Boina, viajei bastante, foi uma experiência ótima, né? Tive grandes amigos, tive grande reconhecimento também nas partes de operações, e isso me fez crescer também. Assim que eu saí do Exército, eu tive um período, né, para eu pensar, botar as coisas no lugar novamente. E por muita influência de família, me deram a opção de eu fazer Direito. Um outro curso que também eu tinha muita vontade de fazer, né? Pela questão minha também, em particular, na questão das leis, ter conhecimento dos nossos direitos, a questão do saber, né? De defender o próximo, de ser compatível com o próximo, saber da situação do próximo. Então, esse recurso humano que o direito traz foi uma parte também que me abalou. E isso me fez decidir em cursar Direito. Hoje, como estudante de Direito, né, faço estágio, estou no 4º período, 5º período já está chegando aí, então hoje eu estou atuando na parte de Direito. Mas não desisti do jornalismo, penso que futuramente, assim, quando eu tiver um tempo, ou quando acabar mesmo o Direito, vou retomar fazendo jornalismo, porque era uma faculdade que eu já queria, era um curso que eu sempre quis, né, na parte de comunicação. Eu acho que com o Direito e o jornalismo, juntando, pode ser algo muito bom para mim, tanto para o meu crescimento pessoal, quanto para o meu crescimento profissional. Então, é isso. Hoje, a minha rotina é completamente diferente do que antes, né? Eu trabalho um dia sim e outro não. E eu trabalho durante 12 horas por dia fazendo monitoramento dessas usinas. Então eu acordo umas 4 horas da madrugada para chegar no trabalho às 6 e faço o meu trabalho durante as 12 horas. Logo depois vou para a faculdade. Da faculdade eu vou para casa, faço engenharia, né, que já é uma parte um pouquinho mais pesada. A gente trabalha muito com a mente por conta de cálculos. É um pouco mais difícil, mas tem sido muito diferente, muito
bom, porque eu já tenho esse contato no trabalho, e pegar isso e estudar, ter esse conhecimento mais teórico e ter o prático, para mim tem sido perfeito. No outro dia que eu não trabalho, eu tiro o dia para estudar, fazer as minhas coisas e vou para a faculdade de noite. E no outro dia tudo se repete. Quando eu era aluna da parte de jornalismo, eu era Java aprendiz, então eu ia durante o dia comercial, no horário comercial, eu trabalhava como Java aprendiz na área administrativa, do trabalho eu vinha para o jornalismo. E hoje isso mudou porque eu já tenho um pouquinho mais de responsabilidade e pesou um pouquinho mais. Mas eu não me arrependo da minha decisão, nem das minhas escolhas, e acho que foi uma decisão certa, e não pretendo deixar a parte do sonho de jornalismo de lado. Pretendo voltar para a comunicação talvez daqui a alguns anos, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas por enquanto, para estabilizar minha carreira, engenharia é o que vai seguir a minha vida. É isso. A história de Evelyn Moura e Rafael Monte mostra que, mesmo quando os caminhos mudam, a comunicação continua presente, guiando escolhas e abrindo novas possibilidades. Cada trajetória é diferente, mas todas fazem parte da mesma jornada.